Então, hoje, como prometido, vou responder às vossas perguntas. Obrigado a todas as pessoas que mandaram. Eu vou tentar ajudar. Então, vamos lá, para não perder tempo. Padre, estava vivendo uma tribulação e em uma noite, sem dormir, escutei: minha filha, tua cabeça está salva. A Virgem Maria e São Miguel combatem a seu favor. Comente essa escuta. Deus pode usar os sonhos? Sim. O demônio pode usar os sonhos? Sim, também. Mas normalmente os sonhos têm uma causa natural. A gente acaba sonhando aquilo que está um pouco acontecendo na nossa vida. A gente acaba sonhando coisas que têm a ver com as realidades que nos preocupam, que nos ocupam. E por isso, às vezes, é difícil fazer esse discernimento se esse sonho vem de Deus, se pode vir do demônio ou se tem uma explicação natural. Como normalmente o caso mais frequente é ter uma explicação natural, nós não nos devemos precipitar e atribuir logo a Deus ou logo ao demônio. Normalmente tem uma explicação natural e não devemos dar demasiada importância aos nossos sonhos. E como saber se vem de Deus ou do demônio? Normalmente, esses sonhos, de algum modo, são sonhos que a experiência que a gente faz é que são sonhos um pouco diferentes do normal. É difícil de explicar isso, mas as pessoas têm todas essa sensação. Padre, foi um sonho diferente. E depois, como saber se é de Deus e do demônio? Não é fácil. Tem alguns critérios, digamos, que tem a ver com o conteúdo. Se você sonha uma coisa que leva a você uma coisa má, né? Eu tive um sonho que São Miguel me pediu para matar a minha vizinha. Então, não vem de Deus. Né? É óbvio, né? Tem outros que parecem bons, mas isso não chega. Tem que ser prudente. E como é que eu sei se vem de Deus ou se não é? Normalmente só sei depois, com o passar do tempo. Então, se você pensa que é um sonho importante, aquilo que eu sugiro é você escreve e depois você leva a sua oração. Quando você vai no Santíssimo, pode falar com o seu diretor espiritual, com o seu confessor. Padre, faz tempo que eu tive esse sonho, foi um sonho que me marcou e eu não sei se vem de Deus. E o que o senhor acha? E depois o tempo também ajuda a confirmar se esse sonho vem de Deus ou não. Deus às vezes usa os sonhos para nos preparar para algo que vai acontecer ou para nos dar uma missão. Na Bíblia temos os exemplos de São José, que foi avisado em sonhos, dos reis magos, que foram avisados em sonhos. Isso para dizer, Deus usa, Deus pode usar. Pronto, diria isso. Com esses critérios já conseguimos, digamos que, discernir com prudência. Essa é a ideia, discernir sem precipitação. Padre Duarte lá é envolvido com ocultismo e sempre me envia comidas. Não sei se consagra essas comidas em alguma entidade. O que faço com essas comidas? Então, um dos motivos pelos quais os primeiros cristãos abençoavam os alimentos era também um motivo, digamos assim, de prudência. Lá nas cartas de São Paulo tem toda a polêmica ligada às carnes que foram usadas em rituais, as carnes imoladas aos ídolos pagãos. Então tinha toda uma controvérsia
entre os cristãos se nós podemos comer, porque o que acontecia no tempo de São Paulo? Havia vários deuses falsos no Império Romano, que tinham os seus templos, e eram feitas ofertas de comida, eram feitas sacrifícios de animais. E uma parte da carne desses animais depois era levada para o comércio e era vendida. Então os cristãos tinham a dúvida se nós podemos comer essa carne que foi usada em rituais a deuses falsos. E então tinha toda uma controvérsia. E São Paulo basicamente diz que os deuses falsos não são Deus, são falsos. Se nós comermos a carne não com um sentido de prestar culto a essas entidades, depois de abençoarmos, não tem problema. Mas como eu dizia, era uma questão controversa. Por isso, a primeira sugestão é: você se habitue sempre a abençoar todos os alimentos que você come. Sempre. Deve ser um hábito. Primeiro, porque é justo agradecer a Deus que provê as nossas necessidades. Depois, para caso esses alimentos estejam estado de algum modo envolvidos com o oculto, esse laço seja destruído. Rezar sempre. Mas em casos mais, digamos, extraordinários, mais raros, no Ministério de Exorcismo, um dos modos mais frequentes de fazer um malefício contra outra pessoa é através de comida ou de bebida. Os casos mais frequentes que eu tenho é problemas com colegas de trabalho ou com vizinhos, às vezes com familiares, que por algum motivo, por inveja, por vingança, eles querem, com a ajuda do demônio, fazer mal a você. Eles vão na bruxa, na macumba, e usam comida e depois oferecem esses alimentos como presente. Esse é um malefício. E quando a pessoa ingere esses alimentos sem rezar, e sobretudo se essa pessoa não vive na graça de Deus, este ponto é muito importante, pode ficar começando a ser atacada pelo demônio de um modo extraordinário. Eu tenho alguns casos nos exorcismos que os malefícios foram feitos com comida. E essas pessoas normalmente, quando começam rezando, começam, por exemplo, arrotando compulsivamente. Começando a rezar o terço, ou vai na missa, ou entra na igreja. São pessoas que começam arrotando compulsivamente. Se sai da igreja, não acontece mais. Essas pessoas, quando nós invocamos o sangue de Jesus sobre o seu estômago, sobre o seu aparelho digestivo, também reagem a essas orações. E quando nós rezamos os exorcismos e as orações de libertação, muitas vezes essas pessoas acabam vomitando. E às vezes saem coisas estranhas nesses. Podem ser coisas bem estranhas, cabelos, líquidos de cores muito estranhas. Então, isso mostra que foi feito um malefício através da comida. Então, nesses casos, quando você suspeita que alguém está tentando fazer mal para você com esses malefícios através da comida, é prudente, obviamente, não comer. Você reza e sempre os malefícios, o ideal é a gente destruir pelo fogo fora de casa. Mas às vezes há coisas que envolvem, digamos, metais ou coisas que não ardem. Mas se você encontrar, também muito frequente, tem pessoas que encontram malefícios, bruxarias feitas, colocadas no portão da casa. Então, líquidos estranhos, objetos, animais, às vezes abertos no meio, velas pretas, velas vermelhas. Então, todos esses objetos que você vê que foi feito um trabalho, o ideal é você rezar e queimar. E isso também se aplica se você encontrar um malefício feito com comida. Mas
é importante você perceber que se você está na graça de Deus, se você reza, mesmo que você comece algo que foi usado em algum ritual, fique tranquilo, não é que você vai ficar mal, tranquilo. Quase todos os casos que eu recebo são pessoas que os malefícios tiveram efeito porque todos eles não estavam na graça de Deus. Então, se você é de caminhada, se você se confessa, se você reza, tranquilo. Aliás, muitos bruxos acabam percebendo nesses momentos que o poder que eles têm, que vem do demônio, é mais fraco que o poder de Deus. Porque eles fazem os malefícios e com essas pessoas de caminhada não funcionam. Então fique em paz. Padre Duarte, certo dia despertei com uma sombra escura mexendo em minhas partes íntimas. Abri os olhos e vi uma sombra se afastando, subindo. Por favor, comente sobre os extraordinários do demônio, se chamam vexações diabólicas. São ataques mais externos, mais sobre o nosso sentido, sobre o nosso corpo. As pessoas veem coisas, ouvem coisas, sentem coisas que as outras pessoas do lado não veem, não escutam e não sentem. E muitas vezes a sombra negra, a luz que vem durante a noite é bastante típica. Tenho muitas pessoas que relatam este tipo de vexação. Padre, quando eu vou dormir no quarto, vem uma sombra. Tem pessoas que se sentem como que bloqueadas completamente, não conseguem se mover, nem falar, nem só rezar interiormente. Tem outras que, além da sombra, vem como que um fantasma, uma pessoa, às vezes que conhecem, que não conhecem, às vezes um demônio, alguém com uns olhos estranhos e tudo isso é possível, sim. Tudo isso é extraordinário, não são tentações, são distúrbios extraordinários. O nome técnico é vexação diabólica. E também sobre o corpo, pessoas que sentem um peso, estão deitadas na cama como se tivesse um peso por cima, ou apertadas no pescoço, ou apertadas na cabeça, como se alguém estivesse tentando esmagar, ou uma dor intensa no coração, como se fosse uma espada, ou noutra parte do corpo, ou também nas partes íntimas. Tem muitos ataques na área da sexualidade, às vezes extraordinários também. E, portanto, é possível isso? Sim, é possível, é raro, é uma vexação diabólica. Por trás de todos os distúrbios extraordinários de diabólico está sempre, de algum modo, um contato com o oculto, com o ocultismo. Ou alguém fez um trabalho contra você, ou você andou brincando com o fogo. Tem pessoas que vão em coisas que até parece bom, vai lá invocar os mortos, vai lá fazer isso, mas não foi para fazer mal a ninguém. E essa é a brecha que o demônio precisava para começar a ir para além das tentações, a causar esse distúrbio extraordinário. Tem muitas coisas hoje que parecem boas, mas não são. As formas, aquilo que chamamos normalmente a magia branca. Ou seja, quando você vai em algum ritual que parece que não tem nenhuma maldade contra ninguém. Eu fui lá nessa terapia do Reiki porque estava doente. Mas o problema é que essa terapia não tem validação médica, científica, e é uma forma de invocação do demônio. Você está invocando umas entidades sobrenaturais, espirituais, e pedindo a cura. Pedir a cura não é mal, é uma coisa boa. Mas pedir a cura ao demônio é mal. E quando você, com a sua liberdade, invoca, abre o coração a essas forças, mesmo que você pense que são boas. Tem pessoas que eu atendo nos exorcismos que fizeram os vários níveis do Reiki.
E eles me contam, padre, quando eu iniciei, os mestres, os professores diziam que esta força que cura é aquilo que os católicos chamam o Espírito Santo. Veja bem a perversidade, a mentira. Ou seja, o demônio se faz passar de Espírito Santo para que você o invoque e depois você vai ver e começam esses problemas extraordinários, né? Então tenho mais do que um caso de pessoas que passaram por isso, e não é só o reiki, são muitas outras coisas. Está ouvindo, uma voz chamando, às vezes até uma voz de um familiar que morreu, bem igual, e por trás é o demônio que é pai da mentira.